O Enem tem sim um certo viés ideológico, mas isso não é nem de longe o pior problema dele, que eu vou dizer qual é. Mas em primeiro lugar, bem-vindo, você está aqui no meu canal, o canal do Joel Pinheiro, onde eu discuto temas de sociedade, política, cultura, economia, sempre buscando nuance, profundidade e posicionamento. Então aproveita que você está aqui, já curta e compartilha esse vídeo, vamos levando o debate sempre mais longe. Prova do Enem aconteceu e todo ano a mesma coisa, né? O debate sobre a ideologia da prova do Enem. Será que o Enem tem viés ideológico? Será que as questões têm um viés? Até a bancada do agro está querendo anular 3 questões porque teriam viés. Eu discuto um pouco essas 3 questões aí no meu Instagram e no TikTok. Não vou fazer isso aqui, mas eu quero encapsular muito uma questão que eu acho simples. O Enem tem viés ideológico? Tem. Onde a gente vê o viés ideológico? O viés ideológico do Enem está no seguinte: ele é uma prova que é basicamente composta de diversos textos que os alunos têm que interpretar, né? Tem pouquíssimas questões em que o estudante é chamado a responder algo sobre a realidade. Ele está quase sempre interpretando o texto que está ali em cima. Então, o texto diz uma coisa. Das opções, tem 5 opções ali de diferentes interpretações desse texto. O texto está dizendo A, o texto está dizendo B, o texto está dizendo C, e o aluno marca a que ele achar correta, né? Então, é um mosaico de textos. Agora, esses textos não são, assim, e são textos, em geral, opinativos, muito jornalísticos, alguns de autores mais consagrados, eles têm um claro viés para um lado. Deixa eu citar os autores, pelo menos alguns dos principais autores que estavam nesse Enem 2023 agora. Tinha Paulo Freire, tinha Sartre, tinha Foucault, Merleau-Ponty, Adorno, Milton Santos, todos autores que fazem parte de um rol de referências claramente muito mais à esquerda do que à direita. A gente não viu ali autores mais conservadores, mais ligados a outras tradições, mais ligados à direita. Sei lá, Roger Scruton, José Guilherme Melchior, Raymond Aron, enfim, para citar 3 aqui, mas se pensasse, poderia surgir outros nomes também. Eram referências mais da esquerda, tá? Seria desejável que o Enem tivesse, assim, esse mosaico de textos fosse mais plural ideologicamente? Sim, não tenho dúvida que seria. Até porque, de alguma forma ou de outra, o Enem é um lugar onde o estudante tem contato com alguns textos. Acho que ele não lembra nada depois que saiu da prova, né? Mas de algum jeito é um contato. Tá? Eu vejo algum problema nos autores que estão lá, desses que eu citei? Problema nenhum. Esses que eu citei, inclusive, são consagrados. São referências, né? Agora, poderia ter outras também, poderia ter mais diversidade, tá? Esse é um ponto. Como é que se corrige isso? Daí eu acho que é mais profundo, porque acho que a formulação das perguntas do Enem, né, não é uma pessoa que formula, são vários professores e tudo, daí tem a ver com as academias de humanas no Brasil terem e valorizarem mais a diversidade ideológica, mas isso é uma discussão mais longa e vai depender também de pessoas não de esquerda entrando e se fazendo ouvir na carreira de docente, né, e de pesquisador, né? Mas é um problema de fundo, tá? A falta de diversidade ideológica nas faculdades me parece sério. A falta de diversidade ideológica no Enem é um subproduto disso e esse é o ponto que eu quero fazer aqui. Não é muito sério. Porque, veja, qual que é o efeito de ter uns autores de esquerda a mais no Enem? O estudante vai sair doutrinado da prova. Nossa, eu li de um autor que o agro está fazendo super mal para o cerrado. Como eu disse no começo, provavelmente nem vai lembrar da maior parte das questões. Vai lembrar de um ou outro nome, talvez mais famoso, que ele leu ali, da Charge, né? Não é um meio de doutrinação. Se nenhum professor repetindo dia e noite para os alunos consegue doutrinar direito, quanto mais umas questões numa prova. E são algumas, tá, que tem esse viés mais de esquerda. Eu dei a impressão que é tudo assim, não, leiam a prova. Peço a vocês, leiam a prova. Tem muito mais notícia de jornal, tem muito mais... Tem muito autor da língua portuguesa, né, da literatura brasileira e portuguesa, e daí Machado de Assis, Guimarães Rosa, nada a ver com discussão ideológica, tá? Então não é que quem disse para vocês que a prova do Enem é basicamente uma sequência de questões ideológicas e doutrinadoras está mentindo, né? Ou nunca viu, nunca olhou a prova. E o segundo ponto,
Que podia, não, tá bom, o aluno talvez não acredite, mas ele é forçado ali na prova a responder como um esquerdista, né? Talvez na redação, não vou entrar nesse mérito, na redação talvez isso tenha algum mérito. Nessas questões, das 90 questões ali de múltipla escolha, não. Porque, como eu disse, são questões de interpretação de texto. Paulo Freire disse isso aqui. Não importa se Paulo Freire estava certo ou errado, se você discorda ou concorda com Paulo Freire, isso não será pedido. O que será pedido é, você entendeu o que ele está falando aqui? Se você entendeu, então marca a alternativa que reproduz corretamente, que dá o tom geral, ou enfim, que tem um elemento correto ali. Essa é a pergunta. Tá? Então, primeiro, nem doutrina eficazmente aluno nenhum. Segundo, não força o aluno a trair também sua crença, ou força ele a dizer o que não acha, nem nada disso, ou dar uma esquerdada. Na múltipla escolha, não. Simplesmente não acontece. Tá? Portanto, é um problema a falta de diversidade ideológica no Enem? É, mas não é um problema muito grave. Tá? Existe um problema muito mais grave no Enem, ligado a tudo isso que eu estou falando, mas não é o viés ideológico. É justamente essa característica da prova de ser uma prova, basicamente, de interpretação de textos, que não pede do aluno nenhum conhecimento sobre o mundo lá fora, sobre o mundo real, sabe, sobre o Brasil, seja lá o que for. Ele vai ler um texto sobre um tema, pode ser as práticas do agro no Cerrado, tá? Ou o racismo no grito de guerra de sei lá que time. Tá? Talvez ele nunca tenha ouvido falar desses temas, tudo bem. Ele não precisa ter ouvido falar, ele não precisa saber nada sobre aquele tema. Ele vai ler aquele texto, vai ter que entender e vai ter que interpretar. Ao ler a prova, eu lembrei muito do que foi a minha passagem pela academia brasileira, sabe? Não a academia do ferro, a academia de filosofia. Eu fiz graduação e mestrado na Faculdade de Filosofia da USP. Recomendo, acho que dá uma boa formação sim, mas era uma formação de leitura de textos. O meu mestrado eu fiz sobre Tomás de Aquino, por exemplo. Em nenhum momento foi perguntado, será que ele estava certo ou errado? Será que eu concordo ou discordo? O que eu mudaria naquilo? Será que isso se aproxima da realidade ou não? Zero. Era ler e comentar. Comentar baseado também em comentadores consagrados. É um pouco essa visão que está no Enem, sabe? Não tem você não busca a realidade, você busca o texto. Você vive num universo dentro do texto. E por que isso eu acho que é um problema? Eu acho que isso é um problema sim na academia, mas isso é outra discussão para outro momento. Por que eu acho que isso é um problema no Enem? Primeiro, não cobra nenhum conhecimento real dos alunos sobre nada. Tá? Cobra aí sim, mas eu vou comentar isso daqui a alguns minutos, uma capacidade de ler, entender e interpretar certos, ou um tipo de texto. Tá? Mas não cobra conhecimento sobre nada. Tem texto sobre a ditadura militar, sobre enterro na ditadura, torturados. Mas e aí, será que o aluno sabe quando foi a ditadura militar? Quando começou? Aliás, a principal e a pior ingerência política no Enem dos últimos anos, né, não teve nada a ver com esse governo que a gente está aqui, hein? A gente passou, acho que, 3 ou 4 anos em que o Enem não podia citar a ditadura militar. Aquilo sim era uma ingerência ideológica bizarra, né? E que também não sei se tinha grande efeito. Mas, enfim, só para pontuar. Quando começou a ditadura militar, quem foram os presidentes militares? Quando voltou a democracia, quem foi Tiradentes? Quando a nossa independência? Contra quem? O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial? Contra quem? Quais são os principais produtos de exportação brasileiros? Eu estou citando aqui uma série de questões sobre vários temas de conhecimento real sobre a sociedade brasileira e sobre a nossa história. Nada disso é pedido do aluno? Eu já vi gente defendendo isso. Ah, que bom, né? Não precisa de decoreba. Às vezes eu corro um pouco na fala, mas não precisa de decoreba no Enem, que bom, é só interpretação. É mais democrático, né? É menos democrático, gente. O que é mais acessível para um aluno, sabendo as condições muito desiguais do nosso ensino? Saber o pouco, saber um elementar de fatos, datas,
nomes da nossa história, que é importante, gente. É óbvio, se for só decoreba de nome e data, não tem sentido nenhum. Mas um pouco você precisa ter, né? Quando que o Brasil se tornou independente? Se eu acho que foi em 1822 ou em 1900, bom, eu vou ter entendimentos radicalmente diferentes do que aconteceu nesse país, né? O Getúlio Vargas veio antes ou depois da ditadura militar? São fatos. Você precisa saber algumas coisas, né? E tendo esses fatos e algum entendimento dos processos, né? O que aconteceu? Como é que se deu a abolição da escravidão, por exemplo, ao longo do século XIX? Quem que estava em jogo? Quem defendia a república? Quem defendia a monarquia? Esse entendimento de processos e conhecimento de alguns fatos, dados, nomes, datas, ele é mais democrático, ele é mais acessível do que o tipo de leitura que é cobrado no Enem. Porque, veja, tem texto difícil ali. Não é fácil ler um trechinho de Foucault, ainda mais para quem não tem a menor ideia do que é aquilo, talvez nunca tenha ouvido falar de Foucault. Não é fácil, vendo as alternativas de interpretação de texto, escolher uma delas. Eu mesmo, em muitos textos, não sabia bem o que marcar. E, modéstia à parte, eu sei ler, tá? E sei interpretar texto, inclusive texto rigoroso. Tem um caso engraçado, né? Tem uma questão que eram 2 textos do Caetano Veloso, 2 letras dele. E ele próprio não sabia a alternativa. Por quê? O Caetano, né? Porque muitas ali tem um elemento que pode ser... Todas são também um pouquinho imprecisas. Todas escolhem palavras meio difíceis, mas que às vezes não se encaixam tão bem. Então sempre ou tem imprecisão, ou tem ambiguidade, sendo que, portanto, não é nada trivial ou direto você responder muitas das perguntas. Há muitas dúvidas e questionamentos legítimos, que às vezes resultam em questões sendo anuladas. O que é mais fácil? Saber quem foi Tiradentes? Ou conseguir ler e entender um parágrafo de Milton Santos? E não é nem ler, entender e explicar com suas próprias palavras. É escolher entre 5 alternativas que também usam um linguajar um pouco rebuscado e que nenhuma delas parece cobrir direito tudo que o texto fala. Eu acho que nesse afã de ser contra qualquer decoreba, a gente está produzindo algo ainda mais sofisticado e meio que erudito, que exige um ferramental de leitura, às vezes difícil, que vai ser aplicado de maneira incerta e está deixando de lado a cobrança do básico. Sem o básico, você não vai ter o sofisticado. Quando foi proclamada a República? Quais são os principais rios? Esse básico é importante. E ele não é ultra complexo e fora de alcance da imensa maioria dos jovens. Pelo contrário, é mais alcançável do que o tipo de leitura que o Enem está cobrando, tá? O Enem não é uma prova fácil, ao menos eu não achei. Para um jovem de ensino médio. Ainda mais para um jovem de ensino médio com um ensino médio precário. E do ponto de vista filosófico, não sei se isso é o que mais importa, mas está ali. Ele está nos ensinando que educação é se perder em meio a textos, né? Os textos só têm sentido se eles estão fazendo referência a uma realidade e ao conhecimento da realidade que a gente quer. Não é a comparação de textos, o entendimento de textos. O entendimento de textos é importantíssimo, mas ele serve para falar daquilo que não está no texto, aquilo que é a realidade, o assunto do texto. O Enem é só texto, mosaico de textos, com um viés. Mas esse viés não é o principal problema. O principal problema é que desse mosaico, em nenhum momento o aluno é chamado a tocar a realidade. Fora uma ou outra exceçãozinha ali que está ali. Bizarras até no meio. Tem uma questão que pergunta a causa da queda da natalidade, assim, do nada. No meio. Isso tem uma ou outra, sabe? Engraçado.
Mas, enfim, no grosso, é uma prova que nos mantém presos em textos e que, portanto, premia ou dificulta, na verdade, a vida de grande parte dos alunos, talvez de forma injusta. Textos são importantes, mas o foco deveria ser sempre a realidade.